Sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Desbloqueie a Sua Empresa. Um evento de 3 dias que vai acontecer de forma gratuita na semana que vem e vai ensinar para vocês o único método da atualidade para te ajudar a dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses, beleza? E hoje eu vou ensinar aqui um atalho, tá? Que vai acelerar o seu caminho em direção ao dobro de lucros da sua empresa. E quem está comigo aqui hoje são os comprometidos com o crescimento da própria empresa. Isso é a minoria, é de se esperar que seja a minoria. E esses comprometidos vão chegar na semana que vem, no nosso evento, muito mais preparados, com muito mais chances de dobrar o lucro da empresa em 6 meses, que é algo tão esperado, né? Algo que dá uma mudança de patamar. E diferente dos acomodados que acabam não vindo, acabam inventando desculpa para não executar nada, os comprometidos estão aqui comigo e é de vocês que eu vou focar e estou trazendo um conteúdo aqui de altíssimo valor. E aqui eu estou falando de coisas assim que eu aplico no dia a dia há anos e tem me ajudado a ter os resultados que eu conto para vocês aqui constantemente lá na minha empresa. Lembrando, quem não se inscreveu para o evento, ainda dá tempo, tá acabando a live aqui, não sai dessa live não, que tem um conteúdo riquíssimo aqui, mas acabando aqui, vai lá no link na bio, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp, que lá no grupo de WhatsApp você vai ser avisado de tudo que acontece e não vai perder nenhuma notificação, tá certo? Então vamos lá, como fazer a gestão do seu tempo para dobrar os lucros da sua empresa? Ontem na live aqui de manhã, na primeira live, a gente falou dos limites de crescimento de uma empresa, que toda pequena empresa esbarra nesses limites de crescimento. E o primeiro limite de crescimento que a gente falou ontem foi o tempo do dono. Nós falamos ontem isso aqui, o primeiro limite de crescimento foi o tempo do dono. E isso é um limite presente em todas as pequenas empresas, porque o dono é um só. Ele tem uma capacidade limitada de tempo, energia e atenção das coisas que ele consegue fazer, das coisas que ele consegue focar. Então, hoje, a gente entendendo aqui como fazer gestão do tempo para dobrar os lucros da empresa, a gente consegue aumentar esse limite, desdobrar esse limite, ir além dele, fazer mais com a mesma coisa ou mais com menos, tá certo? E nós vamos entender aqui que, na verdade, gestão do tempo não existe, isso é apenas um nome, tá? Eu vou explicar isso para vocês, é um nome teórico que eu vou explicar para vocês aqui. E vamos falando aí, pessoal, qual o segmento da empresa de vocês? Escreve aí para mim, ó, e quantos colaboradores vocês possuem, se já possuem, quantos possuem, que eu vou trazer exemplos aplicáveis, exemplos práticos para vocês aqui, tá? Então, olha, situação de muitos donos de pequenas empresas, sei bem como é isso. É trabalha duro, e acaba não vendo os resultados que gostaria. O dono de pequena empresa trabalha e no final sente que não tem tempo para fazer o que queria ali na empresa mesmo, né? Fora da empresa piorou. Mas mesmo na empresa ele, queria fazer isso, queria implementar essa ideia, queria fazer essa mudança. Quantas coisas você já não idealizou e acabaram ficando para trás, né? Você começa a achar que, nossa, se tivesse 2 de mim aqui, tudo daria certo. Nossa, se o dia tivesse mais tempo, talvez eu conseguiria. Então, é isso aí. O dono de empresa fica estrangulado no dia a dia. Ele se afoga na operação, né? Os problemas do dia a dia passam por cima dele. Vamos entrando, pessoal. Bom dia. Vamos falando aí o segmento da empresa de vocês e quantos colaboradores vocês possuem. Bom dia, bom dia. Toca no coraçãozinho para aparecer para mais pessoas. Curte a live. E aí, o que acontece? A gente vai entender aqui como lidar com isso, como fazer a gestão do tempo, como deixar de ser um dono que fica preso no operacional, trabalhando só para a empresa funcionar, focando no funcionamento e conseguir ser um dono que também foca no crescimento, tá certo? Que vai fazer a empresa decolar, vai fazer o que tem que ser feito para a empresa decolar. Primeira coisa, primeiro passo, já entrando no conteúdo aqui, é o seguinte: a gente precisa, para focar no crescimento e para conseguir fazer o que precisa ser feito para a empresa crescer, a gente precisa entender o que faz uma empresa crescer. E todo esse processo de direcionamento do trabalho, ele começa com conhecimento,
tá? Quando eu falo de produtividade, de gerar mais resultados em qualquer área, eu vou falar de ter mais direção, de ter energia pessoal ali, de fazer gestão do tempo. E a direção tem a ver com conhecimento. Um exemplo, fazendo uma analogia aqui, pensa comigo aqui. Na época do descobrimento, antes do descobrimento do Brasil, sei lá, nenhum índio aqui, nativo da região aqui, sonhava em ir para a Europa um dia, ou queria conhecer a Europa, porque eles nem sabiam que existiam, eles não tinham esse conhecimento. Então, a partir do momento que você adquire um conhecimento sobre algo, você vê que aquilo é possível. Então, hoje você está lá na sua empresa, você não sabe onde é possível chegar e em quanto tempo, né? Você não tem essa percepção, porque tem pontos ali de crescimento que é estar naquele hall de competências, que é as coisas que você nem sabe que não sabe. Tá? São coisas desconhecidas para você. Então, e para muitos donos. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro é dominar os fundamentos do negócio. Eu falei um pouco sobre isso na live de ontem, né, ontem de manhã, que os fundamentos do negócio é gerar valor, né, através das vendas e cumprindo o que promete, obter lucro enquanto se gera valor, né, e isso tem a ver com estruturar a empresa de forma eficiente, estruturar os custos, precificar adequadamente para que você obtenha lucro. Com esse lucro você constrói caixa. Isso tem a ver com fazer gestão dos ciclos financeiros da empresa, de forma que o dinheiro entre mais rápido do que saia, não se acumule no estoque, não se acumule na mão dos clientes e o dinheiro fique na empresa para que com esse caixa construído você consiga gerar crescimento. Esse é o fundamento do negócio. Com esse caixa você investe em mais ativos para gerar ainda mais valor, obter mais lucro, construir mais caixa e põe a máquina para girar. Na hora que você domina os fundamentos, você entende o que precisa fazer em cada momento para a empresa crescer. E estando constantemente aqui, acompanhando o conteúdo, acompanhando as lives, acompanhando essa semana, o evento da semana que vem, você vai internalizar cada vez mais esse conhecimento, esses fundamentos do crescimento de negócio. Tá? Então, você vai olhar sua pequena empresa de forma diferente, sabendo o que precisa ser feito para crescer. Então, o primeiro passo, tá, para você ter uma boa gestão do tempo, é entender o que precisa fazer para crescer. Eu vou falar de técnicas, vou falar de ferramentas para você usar melhor o seu tempo, mas usar seu tempo para quê? Tá? Então, o conhecimento desses fundamentos, vou baixar esse volume aqui, o conhecimento desses fundamentos vai te ajudar nessa melhor gestão do tempo. Tá certo, pessoal? Primeiro passo. E aí, que outro nível de conhecimento a gente precisa ter? E esse é um conhecimento mais prático. É o seguinte, vou tomar um gole de café aqui. É o seguinte, o dono de uma empresa, às vezes, principalmente quando é um dono técnico, né, que ele abriu uma empresa na especialidade dele, um publicitário que abre uma agência de publicidade, um contador que abre um escritório de contabilidade, um arquiteto que abre um escritório de arquitetura. Nessa situação, o dono acaba acreditando que tudo depende dele, que ele dá conta de tudo sozinho, tá? Só que, para fazer uma empresa crescer, precisa de tempo, energia, atenção e conhecimento de muito mais pessoas. Uma empresa pode ser um organismo muito maior do que o dono, tá? Então precisa mais pessoas transferir ali energia, conhecimento, atenção e tempo para que a empresa cresça. Certo? Então, todo dono de uma empresa precisa de pessoas para chegar onde ele quer. Ele precisa construir times, precisa modelar processos para que esses times se relacionem com o cliente e as atividades sejam executadas da melhor forma. E para fazer isso, precisa de duas habilidades chaves para fazer com que o dono consiga ser muito mais eficaz no tempo que possui, com isso sendo mais eficiente. As duas habilidades chaves que todo dono de empresa precisa desenvolver para sempre, constantemente, para que ele consiga ter melhores resultados na empresa, é gestão e liderança. Gestão é o controle da empresa em si, o direcionamento, controle e execução da empresa, dos processos, das atividades do dia a dia. A liderança é fazer acontecer através das pessoas, é direcionar as pessoas,
rumo a um objetivo. Gestão é o ato de direcionar recursos para atingir um objetivo. Liderança está dentro de gestão, na verdade, né? Só que quando a gente fala de gestão, é um contexto mais amplo de processos, atividades, estratégia, cultura. A liderança está dentro da gestão, mas é mais focada em pessoas. Essas duas habilidades, o dono sempre vai precisar desenvolver. Tá? Então, primeiro passo, né? A gente vai falar aqui 5 passos. Primeiro passo para você fazer gestão do seu tempo para dobrar os lucros da sua empresa é você entender o que precisa ser feito para a sua empresa crescer. Isso é feito dominando os fundamentos de crescimento dos negócios e melhorando a sua capacidade de gestão e liderança. E pessoal, anota uma frase aí. Anota. Pega papel e caneta, se não pegou, que é o seguinte: o que te trouxe até aqui não te levará para o próximo nível. O que te trouxe até aqui não te levará para o próximo nível. Então, todo conhecimento que você tem sobre crescimento de empresas, estratégia, vendas, marketing, gestão e liderança, que ótimo! Foi muito importante para você chegar até aqui. Para ir adiante, você precisa de novos conhecimentos. Como é que a gente se expõe a isso? De todas as formas, práticas, mais benchmarking, livro, lives, programas de acompanhamento, eventos como Semana Desbloqueia Sua Empresa, que vai acontecer na semana que vem, e outros vários que acontecem constantemente. Então, constantemente, o dono precisa ter um compromisso de se desenvolver para que ele consiga ser mais eficaz no tempo que ele tem. Beleza? Segundo passo, tá? Olha, bom dia, vamos chegando aí, tocando o coraçãozinho para isso aqui aparecer para mais pessoas. Se você tem um sócio, tem um amigo que precisa melhorar a gestão do tempo na empresa para dobrar os lucros, compartilha com essa pessoa, tá? Vamos que vamos. Segundo passo, aí, como eu falei ontem, né, tem esse limite de crescimento que é o dono, o tempo do dono, tá? Então o dono, ele tem que ter, o segundo passo aqui, ele fazer uma gestão do tempo pessoal dele. Porque tem um outro ponto que é, a empresa é reflexo do dono. Tá? Anota mais essa frase aí, hoje nós vamos ter vários aprendizados, tá? Então é o seguinte, a empresa é reflexo do dono. Dono produtivo, empresa produtiva. Dono que realiza, empresa que realiza. Dono que não consegue fazer muita coisa, dono que não rende, dono que é improdutivo, empresa improdutiva. Dono que não busca conhecimento, empresa que não aprende. Então, a empresa é reflexo do dono. Você precisa buscar ser um dono de empresa mais produtivo, que consegue fazer o que tem que ser feito. Se propõe a fazer algo e faz esse algo. E foca que esse algo sejam ações que geram crescimento. Nós vamos falar disso aqui. E como é que a gente vira uma pessoa, né, um dono de empresa mais produtivo, com tanta coisa acontecendo, tanto problema, né? Você chega na sua empresa cheio de planos, cheio de ideias e os problemas passam por cima de você, o funcionário não aparece para trabalhar, você precisa fazer uma demissão, o cliente reclama, as entregas atrasam, o fornecedor muda o combinado, enfim, coisas acontecem. Dá um problema ali na operação, na entrega, na produção, coisas acontecem, né? Bom, como ser um dono mais produtivo? São 3 pilares, tá? Mas nós vamos falar aqui de gestão do tempo. Para começar, o que é gestão do tempo? Gestão do tempo, na verdade, é gestão das prioridades, é gestão das tarefas, é gestão das interrupções, gestão de projetos, né? Porque gestão do tempo mesmo não existe. O tempo é inelástico, né? Nada que você faça vai aumentar, diminuir, mudar, controlar o tempo. O tempo acontece de todo jeito, ele vai passar mesmo. Você consegue mudar o que você vai fazer naquele tempo e para onde você vai, qual tarefa, qual prioridade você vai apontar a sua energia naquele tempo. Mas, para fins didáticos, a gente chama de gestão do tempo. Tá tudo bem. Tá? E o que não é gestão do tempo? Gestão do tempo não é aquela produtividade de trabalhar mais, né? Do tipo, nossa, vou ser mais produtivo, então vou dormir 00:30, vou acordar 4 da manhã, vou fazer as planilhas da minha empresa, vou tomar café,
vou para a empresa e vou começar a trabalhar nisso, depois eu fazer isso. Se alguém vier falar comigo, eu não vou nem ouvir porque eu estou aqui produzindo. Não, isso não é produtividade. Isso é trabalhar mais. Isso é ser mais, se esforçar mais. Produtividade e gestão do tempo tem a ver com fazer mais resultado no mesmo tempo ou ainda gerar mais resultado em menos tempo, tá? É possível. E a gente tem essa estrutura para você conseguir manter a sua empresa funcionando em menos tempo, para no restante, no tempo que sobrou, você conseguir focar no crescimento, tá? De forma prioritária. Então, vamos para o segundo item aqui, gestão do tempo pessoal. Quais são os 3 pilares para você melhorar a gestão do seu tempo pessoal e ser um dono de uma empresa que consegue fazer a empresa dobrar os lucros? Beleza? Vamos lá. E, ó, quem está entrando agora, bom dia, vão mandando aqui no chat qual o segmento da empresa de vocês, por favor, manda aí, e quantos colaboradores vocês possuem, que eu vou dar exemplos específicos aqui para o seu dia a dia. Primeiro pilar, direção, tá? Eu falei da direção, inicialmente, a direção. Então, para você ser produtivo, para fazer gestão do tempo, você tem que ter uma direção ali do seu trabalho, de para onde vai sua energia, de para onde vai seu tempo. Isso começa com o conhecimento, beleza, já falamos, mas começa também dos objetivos, da visão, do que você quer construir na sua empresa. Então, beleza, você quer fazer gestão do tempo, para onde vai esse tempo seu? Ah, hoje eu vou fazer essa pequena tarefa aqui. Beleza, por que você vai fazer essa pequena tarefa? O que isso vai contribuir para a sua meta mensal? O que vai contribuir para a sua meta do fim do ano? O que vai contribuir para a sua meta de longo prazo? Tá? Então, por exemplo, a Dani é a buffet, 4 colaboradores. É uma equipe enxuta ainda não tem um outro líder. Tá? Então, a delegação fica mais difícil. A gente tem ajudantes que ajudam na operação ali para fazer o negócio acontecer, mas ainda não tem líder para supervisionar a operação, ainda não tem líder para resolver os problemas. Então, o dono ainda está muito presente. Até 6, 7 pessoas ali na hora que formam outro líder, o dono está muito presente. Então, tem que entender muito bem nesse momento, falar assim, bom, qual que é o meu direcionamento? Que empresa eu quero construir? Qual é a minha meta de longo prazo? Qual é a minha meta desse ano? Qual é a meta desse mês? De forma que tudo se encaixe e aí você chega semanalmente, e eu defendo muito isso, a cada semana você faz o seguinte, qual melhoria eu quero gerar na minha empresa esse mês? Tá? E essa melhoria tem que estar conectada com as metas anuais. Ah, vou melhorar um processo aqui, porque sempre dá problema nessa atividade aqui do buffet, a gente compra as coisas em cima da hora para o evento, então vou melhorar esse processo para a gente ter um planejamento para antecipar essa compra. Ou vou engajar essas 2 pessoas aqui que estão desmotivadas, eu acho que elas poderiam estar entregando mais, então vou dedicar para entender, ouvi-las, conversar, acompanhar, dar suporte. Vou dedicar nisso essa semana. Se cada semana você entra com esse direcionamento de qual que é a minha melhoria dessa semana e essa melhoria está alinhada com as metas de curto, médio e longo prazo, você vai ter direção. Você vai ter uma grande direção e vai saber assim, beleza, o que eu vou focar aqui, que é o que vai dar resultado para a minha empresa. E qual o plano? Tá? A direção tem a ver também com você elaborar planos. Tá bom, para eu chegar nessa meta aqui, eu vou fazer essa ação, essa iniciativa, isso e isso aqui, ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo da semana. Temos um plano. Então você vai ter uma direção de trabalho e sem isso não dá para ser produtivo. Não adianta você ficar com... Tem umas técnicas de produtividade, né? Técnica Pomodoro, que você fica cronometrando lá no relógio, matriz do tempo, que eu vou falar aqui, Pareto, etc. Não adianta várias técnicas se você estiver fazendo a coisa errada. Direção é mais importante que velocidade. Não adianta sair correndo a máxima velocidade para o lado errado. Então, beleza, definimos a direção. Conseguimos ser produtivos em cima disso. Segundo ponto, que é muito amplo, mas não vou entrar muito nisso aqui, mas eu tenho que citar, o segundo pilar para você ter uma gestão do tempo pessoal, uma produtividade pessoal melhor, é a energia pessoal mesmo. Porque não adianta também você saber o que precisa ser feito, ter metas, ter planos, tá com várias ferramentas, aí chegar lá, tá uma energia pessoal baixa,
porque dormiu mal, porque é sedentário, porque se alimenta mal, né? 7 horas da manhã está com um saco de fandangos e coca 500 ml. Isso vai limitando sua capacidade pessoal, seu poder pessoal, sua energia pessoal. Então, não vou entrar muito aqui nisso, porque é um assunto amplo, tá? Mas sono, alimentação, exercícios, hidratação, tudo isso contribui para que naquele momento que você reservou na agenda, que você se propôs a fazer algo importante para a sua empresa crescer, você está ali presente, com energia, com capacidade de fazer acontecer. Tá? A mentalidade que você encara as coisas também ajuda muito nisso. Então, o segundo pilar aqui é a energia pessoal. O dono de empresa, eu encaro como um trabalho, as atividades físicas que eu faço, né? É parte do meu trabalho. É a formação da pessoa que eu preciso ser para fazer a empresa crescer. Então, o dono de empresa tem que cuidar da energia pessoal para ter melhor gestão do tempo, melhor produtividade. Terceiro ponto, tá? E esse é o que a gente une e faz tudo funcionar. São as ferramentas de produtividade, as ferramentas, metodologias, que a gente, sabendo o que precisa ser feito, tendo direção, estando com energia boa, tá? A gente, beleza, vamos alocar o tempo agora, vamos fazer gestão das tarefas, gestão das prioridades, gestão dos projetos aqui, para que eu consiga fazer o que precisa ser feito no tempo que eu tenho e gerar resultado. E aí é o seguinte, sobre ferramentas, tem uma única ferramenta que você, dono de uma pequena empresa, precisa usar. Precisa usar, tá? Se você sair daqui com uma lição sobre como fazer gestão do tempo para dobrar os lucros da sua empresa, uma lição é isso que eu vou falar agora. Anota isso aí. Você precisa usar isso, que é a ferramenta mais poderosa de todas, uma ferramenta que é a mãe da produtividade. Não é o post-it, tá? Post-it não é o checklist, porque quem é dono de empresa sabe, tem um momento que tem mais tarefas entrando no seu checklist, na lista de tarefas a fazer, do que saindo. Então, você vai anotar um tanto de coisa que você tem que fazer, você anota 5 coisas, no outro dia você executa 3. Aí no outro dia você anota 4, executa 3. Anota 6, executa 2. E vai aumentando, daqui a pouco você está com a lista interminável. Então tem uma ferramenta que supera o checklist, supera o post-it, supera esses aplicativos Notion, Evernote, Trello, enfim, que é a agenda. A agenda é o poder. Anota aí, ó, escreve aqui para mim, agenda é poder. Por quê? A agenda, quando usada da forma correta, é a única ferramenta capaz, de alocar um dia e hora específico para você pensar naquele assunto. Então, você não fica com uma lista de tarefas, com uma coisa escrita lá, que você vai ler ela hoje, mas que você só precisaria pensar sobre aquilo semana que vem. A agenda tem um exato momento que você vai entrar naquele assunto e não vai esquecer, porque está lá com dia e hora. Obviamente, você precisa entrar todo dia, precisa consultar todo dia, tá? Mas a agenda, quando usada da forma correta, é o poder. Eu digo isso com muita propriedade, que ano passado mesmo, eu estava no projeto aqui com os meus alunos, lives semanais, academia 6 vezes por semana, fazendo uma empresa crescer, organizando casamento, enfim, uma série de coisas acontecendo, mas o que acontece? Quando você põe na agenda, seu cérebro entende e fala, não, essa informação está bem guardada aqui, não preciso ficar pensando nisso o dia inteiro. Se você não põe, fica aquilo na cabeça. Não, a gente tem que fazer isso. Nossa, e tal coisa. Fica aquelas pendências, aquilo sobrecarrega sua energia. É como se fosse um computador com um tanto de navegador, um tanto de aba do navegador aberta ali, ó, dezenas. Você vai ficando pesado, não consegue pensar, não consegue raciocinar. Então, como é que você tira isso? Coloca na agenda. Seu cérebro vai entender que, bom, isso aqui está reservado, o momento de eu pensar nisso, ok, confio aqui nessa agenda, tá? Aí eu uso o modelo digital, né? O Google Agenda, por exemplo, porque até tem recursos tecnológicos que favorecem muito. Você consegue reprogramar uma atividade, convidar uma pessoa, anotar observações, enfim, uma série de coisas. Mas se você for uma pessoa que gosta mais de escrever, tudo bem. Te aconselharia a tentar ir para a ferramenta mais tecnológica, tá?
para se adaptar a uma situação de mais recursos, mas faça o que você vai usar. Então, a agenda é o poder. E a agenda, você vai usar ela da seguinte forma. Você vai entender no dia a dia como priorizar as tarefas. Tá? Tem uma outra ferramenta que chama Matriz do Tempo. Anota aí, Matriz do Tempo. Matriz do Tempo, ela tem 4 quadrantes. 4 quadrantes. E ela tem o nível de importante e urgente. Acompanha aqui comigo, aqui, ó, importante e urgente. Tem coisas que é o que a gente quer focar aqui, que são coisas importantes. São coisas muito importantes para o crescimento da sua empresa, que te colocam em direção ao dobro de lucros. Mas essas coisas ainda não são urgentes. Por exemplo, dando o exemplo do buffet novamente, a estruturação do processo de compras, para que você seja mais eficiente, mais assertiva, faça tudo com menos traumas, consiga melhores custos, é algo importante. Mas não é urgente, porque você sabe que se eu não fizer isso agora, na hora eu dou um jeito de comprar e eu vou conseguir fazer o evento do mesmo jeito. Tá tudo certo, posso fazer isso depois. Beleza, fazer depois. Até que um dia dá um problema, você não consegue comprar o que precisa e aquilo se torna urgente. E as coisas que são importantes e são urgentes são os incêndios na sua empresa, são os grandes problemas que precisam ser resolvidos naquele momento, senão vai ter um alto custo, vai ter um grande problema, seja com o cliente, seja com o custo, seja para a empresa, para o dono, tá? Então as coisas que são importantes são coisas que geram crescimento. Mas não são urgentes, né? É aí que a gente tem que focar. As coisas que são importantes e urgentes são os grandes problemas do dia a dia, os incêndios. E tem dono que vive nisso, vive resolvendo, apagando incêndio. Porque não faz a coisa quando deveria, tá? Não faz antecipadamente, o problema se agrava, vira um problema que tem que ser resolvido na hora. E tem as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Essas acabam tomando seu tempo, mas você deveria delegá-las. Tá? Então, como é que a gente lida com elas? As coisas que não são importantes nem urgentes são distrações. A gente tem que tirar do dia. Tá? Ficar rodando rede social no meio do dia, do trabalho. Isso é distração, não é nem importante nem urgente. Ficar conversando com um fornecedor que tem um produto que nem é do seu interesse no momento. Não é importante nem urgente. Beleza, isso a gente tira do dia a dia. As coisas que são urgentes, mas não são importantes, ou seja, coisas que só acontecem naquele momento, mas não contribuem para o crescimento, do tipo, resolver o problema que a impressora parou de funcionar. Tipo, nossa, a impressora parou de funcionar, tem que resolver, ou alguma coisa aconteceu no dia lá, acabou o papel higiênico da empresa. Isso tem que ser resolvido, é urgente. Mas vai contribuir para o crescimento? Não, não vai. Como é que você faz com isso? Você delega. Tá? Delega para o time. Aí tem toda uma estrutura para delegar. A gente vai entrar aqui nos próximos dias também. As coisas que são importantes, mas não são urgentes, contribuem para o crescimento. Mas você pode fazer depois e você acaba procrastinando. O que a gente vai fazer com elas? E essa é a maior lição que faz o vínculo com a agenda aqui. A gente vai agendar coisas que são importantes. Você coloca na agenda com data e hora para executar e se compromete a fazer. Então, olha como é que as coisas vão encaixando. Você precisa saber o que precisa ser feito para a empresa crescer, tá certo? Dominar os fundamentos e a gente juntos essa semana aqui vai melhorando isso e no evento da semana que vem mais ainda. Aí você usa a agenda e aí você filtra o que é importante e coloca um momento especial para fazer isso na agenda, tá? E as coisas que são urgentes e importantes, não tem opção, tem que resolver na hora. Só que a partir do momento que você delega mais e agenda mais as coisas importantes, você vai ter menos incêndios. Tá? Então, o segredo para você parar de viver apagando incêndio, resolvendo grandes problemas, é usar uma agenda, saber o que precisa ser feito, agendar essas coisas importantes, fazer e delegar a resolução de problemas urgentes para o time para que eles não virem incêndios também. Tá? Então,
esse segundo ponto aqui, como fazer gestão do tempo pessoal, tá? Como ser um dono produtivo, você tem que ter direção, energia e usar ferramentas certas. Aí você faz gestão do tempo, foca no que precisa ser feito para fazer a sua empresa crescer. Terceiro ponto, tá? Isso é uma lição muito importante também para o seu dia a dia. Eu falei no primeiro ponto aqui de você, uma vez por semana, definir as metas de melhoria. Do tipo, essa semana, o que eu vou melhorar na minha empresa? Qual a pequena ação que eu vou fazer para a minha empresa crescer? Seja em termos de melhorar um processo, desenvolver o time, engajar o time, estabelecer uma parceria com o fornecedor, planejar uma campanha, melhorar o relacionamento com o cliente, enfim, o que eu vou fazer? Definiu isso, você vai botar na agenda. Colocou na agenda, tá? Pô, hora, dia, momento de executar, pelo menos 2 momentos do dia ali. E aí um cuidado que você tem que ter nesse terceiro ponto, tá? Por mais que você planeje, queira fazer isso, sabe que é importante, você vai chegar na empresa e problemas vão acontecer. Coisas acontecem que te desviam do foco. A operação passa por cima de você, o funcionário não aparece, a impressora estraga, a luz queima, o insumo falta, o fornecedor não entrega a mercadoria. Acontece. Você vai se sentir tentado a falar, não, tem que ver tudo que está acontecendo a todo momento para não acontecer nada. Então, o que a gente faz? Tem uma teoria que chama Lei de Parkinson, que fala que as demandas, as tarefas, tendem a ocupar todo o espaço que ela tem. Então, enquanto você ficar tentando, vou resolver isso aqui, vou resolver esse problema aqui, depois eu faço essa tarefa importante. Vou resolver esse problema aqui, depois eu atualizo minha planilha financeira. Vou resolver esse problema aqui, depois eu escrevo esse processo. Vou resolver esse problema aqui, depois eu dou treinamento para o time. Quando você fizer isso, nunca vai ter tempo. Nunca vai ter tempo, porque os problemas e as tarefas do dia a dia ocupam todo o tempo, não sobra tempo. Aí você vai lá sábado à noite, tem que tentar fazer, e mesmo assim é difícil, porque você trabalha tanto durante a semana e não consegue um pouquinho de tempo para descansar. Então, uma lição que a gente traz, que isso é até um experimento do Dr. Stephen Covey, que escreveu o livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, é que você tem que colocar as pedras grandes primeiro, que o resto se ajeita em volta. O que são essas pedras grandes? São as ações que vão gerar crescimento na sua empresa. Então, essas ações que você entende que vai gerar crescimento, que você definiu como meta da semana, que você colocou como agenda, na agenda com data e hora para você executar, em 2 dias da semana, executa elas primeiro. Antes de tudo, começa delas. E foca o máximo de tempo nelas que você consegue até ser interrompido. Ou, às vezes, você já tem um compromisso agendado, foca nela até esse compromisso. E aí, o resto se ajeita em volta. O resto se ajeita. Vai ter um problema que eu tenho que resolver. Você vai conseguir resolver depois. Tá? Que seja, separar 2 horinhas da manhã ali para focar nessas coisas importantes e resolver os problemas depois, acompanhar a equipe depois, ver o fornecedor depois. Coloca o que é mais importante primeiro no seu dia. Aí a gente falou do pilar também, energia pessoal. De manhã, querendo ou não, a gente tem mais energia, porque ao longo do dia você vai tomando decisões, vai pensando em ações. Chegou no fim do dia, você já gastou essa barrinha de decisões que você consegue tomar, de pensamento criativo que você tem, tá? Então, coloca isso no início do dia. Esse é o terceiro ponto. 4º ponto, já caminhando para o final aqui, tá? Vou falar o 4º e o 5º juntos. É o seguinte, é você constantemente identificar na sua rotina o que? As atividades que mais têm tomado seu tempo, as atividades operacionais, as atividades de funcionamento da empresa que mais toma seu tempo, e você vai começar a se programar para delegar isso para a equipe. São atividades de funcionamento que geram pouco valor no crescimento e que, na boa, qualquer um pode executar, tá? Aí você vai montar o quê? Um checklist simplificado para a execução dessas atividades e vai delegar para o time, tá? Aí você vai conseguir ser o quê? Mais produtivo, porque você vai focar seu tempo nas coisas que geram crescimento, tá? Então, recapitulando os 5 passos,
Primeiro, entender o que precisa ser feito para a empresa crescer. Dominar os fundamentos de crescimento, saber quais ações geram alavancagem desse crescimento. E a gente precisa juntos aqui, acompanhando vários conteúdos, várias lives, acompanhando a semana Desbloqueie Sua Empresa, que eu vou trazer todo esse conhecimento para vocês. Vou trazer o método para dobrar lucros em 6 meses. E aí melhorar a gestão e liderança, que são habilidades essenciais para qualquer dono de empresa, né? E o que te trouxe até aqui não te levará para o próximo nível. Constantemente você tem que precisar estar aperfeiçoando essas habilidades. Então o primeiro passo é isso, entender o que precisa ser feito para a empresa crescer. Segundo, melhorar a sua gestão do tempo pessoal. Como? Tendo esse direcionamento, conhecimento, visão, meta de longo prazo, médio prazo e curto prazo, tudo alinhado, definindo uma meta de melhoria semanal e um plano para realizar, direção, energia, tá? Você cuidar da sua energia pessoal para no momento que você propor fazer algo, você tá ali presente, com capacidade de execução, com poder criativo, com bom raciocínio, tá? E não vamos entrar em como fazer isso aqui. E ferramentas, usar a agenda, avaliar a matriz do tempo, saber o Pareto, né? Qual que é aquela ação, os 20% de ações que vão gerar mais resultado naquele momento, e aí você melhora a sua gestão do tempo pessoal. Terceiro ponto, você priorizar, fazer primeiro no seu dia, em alguns momentos da semana, você fazer primeiro essas tarefas importantes que vão gerar crescimento. Quarto, você constantemente está reavaliando e observando no seu dia a dia quais são as atividades operacionais que tomam mais seu tempo. Quinto, você elaborar um checklist passo a passo de execução dessas atividades e entregar na mão do seu time, delegar, fazer essa pessoa ser responsável por isso. E aí as habilidades de gestão e liderança contam muito para que você consiga delegar adequadamente, né? Que não é centralizar, não é microgerenciar e não é nem delargar, abandonar a tarefa, é delegar corretamente, tá? Exige liderança. E aí você vai conseguir ser um dono que faz a gestão do tempo para dobrar os lucros da sua empresa. Pessoal, então esse conteúdo aqui vai ser um atalho para você acelerar o crescimento da sua empresa em direção ao dobro de lucros. Ele vai ficar lá no feed do Instagram, vou subir para o YouTube também, mas mais do que isso, quero te lembrar que semana que vem é nosso evento Semana Desbloqueie Sua Empresa, nos dias 1, 2 e 3 de março. Se você não se inscreveu ainda, vai no link da bio, agora mesmo, né? Não vai deixar para depois, você é produtivo. Quando tem uma coisa que você faz em menos de 2 minutos, você vai lá e faz na hora, porque senão você vai agendar e vai ficar consumindo sua memória aí. Então vai lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que no grupo do WhatsApp a gente vai transmitir todos os comunicados, te lembrar dessas aulas. Algumas ferramentas bônus vão ter mais para frente, não vou dar spoiler. Mas é isso, pessoal. Hoje, às 20h15, a gente volta com mais um atalho, mais um conteúdo para acelerar o seu caminho em direção ao dobro de lucros. Obrigado por quem acompanhou aqui. Parabéns por estar comprometido com o crescimento da sua empresa. E bora para cima, pessoal. Bom dia para vocês.